Bom dia, meus irmãos, com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, dia 15 de outubro, agora são exatamente, estou gravando às 6h18, mas irá ao ar às 8 da manhã, a devocional. Ontem e hoje, essa necessidade de estarmos deixando o devocional gravado. Deus abençoe sua vida desde já. Eu quero ler com você Atos capítulo 1, versículo 8, que é o texto da nossa meditação de hoje, de nosso devocional, e vamos falar sobre igreja, discípulos que testemunham. Igreja, discípulos que testemunham. Então, o texto bíblico que nós temos, como eu disse antes, é Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A palavra do Senhor ao nosso coração. A Igreja de Cristo tem uma mensagem espiritual ao mundo para a salvação de todas as pessoas. Sim, esta é a missão de cada discípulo de Jesus Cristo, ser testemunha da transformação salvadora que aconteceu na sua vida. Portanto, tudo que os discípulos de Cristo fazem como igreja deve visar o testemunho e a proclamação da graça e do amor de Cristo pela vida humana. Sendo a igreja um organismo vivo, composto por vidas que foram salvas por Jesus Cristo, devem cumprir a sua missão com disposição, dedicação e compromisso fiel ao Senhor. A igreja testemunha do amor de Deus porque tem a única mensagem que é a solução para todo ser humano, e essa mensagem é a mensagem de salvação em Jesus Cristo, a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Jesus, no texto que lemos hoje, texto que, por sinal, é muito conhecido por todos nós, está preparando os discípulos de forma bem final para a missão que seria a responsabilidade deles, a missão da igreja, que estaria militando com fervor e dedicação na história, que começa aqui no texto de Atos e tem continuado até hoje. O texto aqui, ou o contexto, é de esclarecimento. Inclusive, o próprio autor do texto, Lucas, está esclarecendo o seu discípulo Teófilo sobre as verdades do Evangelho e como aconteceram por meio da atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Lucas registra então o momento que Jesus sobe aos céus, prometendo que voltará para buscar os que são a igreja, mostrando ainda que os discípulos se dedicaram a orar e buscar ao Senhor. Mas há algo ainda importante no texto, que o Salvador ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que se cumprisse a promessa de capacitação espiritual do Senhor para a vida da igreja. Vinda do alto, tudo isso porque os discípulos estavam preocupados com as questões terrenas, com a visão errada, deixando de entender espiritualmente a razão da sua missão. Jesus então faz esse alerta que deve servir de orientação correta para as nossas vidas hoje também. Por quê? Porque nós não podemos ficar perdendo tempo com questões humanas, institucionais, organizacionais, mais do que investir na missão de testemunhar e fazer discípulos salvos por Jesus Cristo. Jesus, então, ele dá a missão aos discípulos, mas também concede todas as condições necessárias para o cumprimento dessa missão. Discípulos testemunham porque são igreja de Cristo. Então, vamos pensar algumas coisinhas. A igreja, discípulos que testemunham, capacitados pelo poder do Espírito Santo. A condição de capacitação para o testemunho foi dada pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através da atuação de Deus na vida da igreja pelo Espírito. A capacitação espiritual ela é fundamental para a realização, para o cumprimento da missão, e sem esta capacitação é impossível ser efetivo no testemunho. Deus sempre usará as nossas vidas como instrumentos para falar, agir, pensar, refletir, ter estratégias que alcancem outras pessoas. Mas a capacitação sempre será espiritual, porque discípulos testemunham, porque são capacitados pelo Espírito do Senhor. Mas a igreja são discípulos que testemunham a sua experiência individual. Jesus disse que os discípulos seriam capacitados pelo Espírito, estariam falando de sua experiência individual como testemunho público através de suas vidas. O testemunhar, inclusive, implica
em viver uma vida totalmente dedicada a serviço ao Senhor, estando pronto a entregar a própria vida por esse testemunho. O testemunho ele é vivo, ele é envolvente, ele é real e, principalmente, o testemunho é convincente, pois sua vida, a vida do discípulo, falará de algo institucional, não de algo institucional, religioso, né, mas daquilo que transformou, alcançou o seu coração e transformou a sua vida. Assim, discípulos testemunham da verdade que alcançou seus corações, transformou suas vidas, dando esperança e também concedendo convicção que é eterna. Agora, a igreja são os discípulos que testemunham em todos os lugares. A menção de Jesus sobre os locais que serão alcançados pelo testemunho e a atuação dos discípulos é muito linda, porque mostra a abrangência do Evangelho através da história de cada discípulo e também independente de onde estariam. A mesma abrangência espiritual que o Evangelho efetua também é eficaz geograficamente, que vai se expandindo, independente de raças e culturas, pois vai em busca do ser humano perdido no pecado, carente da graça de Deus, que precisa da salvação do Senhor. Isso aqui e em outros lugares do mundo. Por isso, o testemunho de salvos em Cristo é fundamental, pois onde estiverem, deve viver e proclamar o amor do Senhor. Não há limites para o Evangelho, tanto quanto não deve haver empecilhos por parte dos discípulos para falar do amor de Deus. E pensando nos locais mencionados por Jesus, esses locais nos fazem afirmar